Primeiro, bom dia a todos. Meu nome é Robinson Canaval Júnior, eu represento a Inovatec dentro do Comitê de Inovação da BAG. Queria dar as boas-vindas aos nossos colegas que vão participar aqui desse evento, mas não poderia deixar de citar a belíssima feira AgriShow, que é um ícone no desenvolvimento do agronegócio brasileiro, e nada mais justo do que a gente estar aqui prestigiando esse evento, falando em competitividade e inovação, que é um dos nossos focos aqui na nossa conversa de hoje. Queria aproveitar para parabenizar toda a equipe da BAG, que teve esse trabalho bastante extenuante de propiciar esse evento para nós. Tudo correu perfeitamente bem, assim como acontece no agro. A gente sempre tem coisas a serem superadas e aqui a gente superou com bastante louvor. Então, dando início, sem mais delongas, queria parabenizar a todos que estão aqui, apresentar o nosso colega Guilherme Panes, que representa a Jacto, o José Menezes, que representa a Embrapi, e o Ricardo Campo, Pulse Hub. Então, eu queria dar mais uma vez as boas-vindas e também aproveitar esse momento para falar da BAG. A BAG é a Associação Brasileira do Agronegócio, uma das realizadoras da Feira do AgriShow, e um dos focos principais da BAG é a sustentabilidade e competitividade do setor do agronegócio, interligando as cadeias dentro e fora do país, dado a pujança do nosso setor. Então, esse é um breve resumo. E eu queria comentar também que uma das razões de nós estarmos aqui dentro da inovação e da competitividade é falar um pouco do grupo de trabalho do Comitê de Inovação da BAG. A BAG é dividida em vários temas e hoje nós aqui representamos o Comitê de Inovação, especificamente um grupo de trabalho, e nós fazemos, como parte da competitividade e sustentabilidade do setor, vários eventos, temos uma agenda bastante completa no decorrer do ano. O evento que fazemos hoje aqui é mais um passo nessa direção, e o que nós vamos discorrer hoje aqui é um dos eventos mais importantes que nós temos dentro da nossa agenda, que se chama BAG Talks. Então, a BAG Talks é uma conversa onde nós debatemos temas que são relevantes para o agronegócio. Importante dizer que a relevância do agronegócio reflete aquilo que é importante de fato. E uma das coisas que nós queremos destacar e que é objeto da nossa conversa hoje aqui é o que nós temos chamado de Position Paper. Nós tivemos um primeiro Position Paper lançado em 2020 e agora, em 2023, nós temos a segunda edição do Position Paper. O Position Paper é uma forma de medir aquilo que é importante para a competitividade e sustentabilidade do agro, que é feito por meio de perguntas, onde nós consultamos vários setores da cadeia de valor do agronegócio para coletar aquilo que de fato é importante. Então, de posse dessas respostas, nós consolidamos materiais que servem como norteadores daquilo que é importante para o agro, quer seja para o público privado e para o público acadêmico, enfim, todas as cadeias de valor do agronegócio. Então, com base na atualização desse Position Paper e mirando aquilo que é importante na sustentabilidade e competitividade do negócio, eu queria dar início, então, ao nosso bate-papo aqui com os meus colegas representantes das várias vertentes aqui do agronegócio. Então, para começar, eu queria fazer aqui uma primeira rodada com nós participantes, e aí vem a primeira pergunta aqui. Como é que as suas empresas estão contribuindo com as soluções dos desafios mencionados no Position Paper, especificamente na questão de infraestrutura, mudanças climáticas e políticas públicas? Eu queria abrir, então, essa primeira pergunta para todos nós e queria convidar quem se habilita a comentar primeiro essa pergunta. Ricardo, você. Obrigado, Robson, obrigado à organização do evento, espero que a gente tenha uma conversa super produtiva, espero que a audiência também aproveite esse momento que a gente compartilha conhecimento num evento tão emblemático, que é a principal referência na América Latina de tecnologia agrícola. A gente, como membro do Comitê de Inovação da BAG, estar aqui para compartilhar é justamente um motivo de satisfação. Mas falando de forma objetiva com relação à pergunta, hoje a gente vem aqui como Pulse Hub, representando o que é o movimento de inovação aberta da Raizen e do ecossistema de onde a gente faz parte,
em Piracicaba, mas que também não está limitado a essa cidade, né? Nós fazemos aí uma conexão hoje com os agentes de inovação, passando pelas universidades, pelas startups, pelos empreendedores, investidores e demais empresas de base tecnológica, né, com o intuito de experimentar novas tecnologias e difundir conhecimento tecnológico com base em experimentação e abrindo espaço para que novas tecnologias também gerem resultado na ponta, levando aí oportunidades de tomada de decisão a produtores e produtoras que de fato passam por um desafio de produzir, né, por mais que exista aí um recurso tecnológico, a produção agrícola passa por diversos fatores externos que, às vezes, não ficam na mão de quem faz a gestão. Então, quando a gente fala de questões de infraestrutura, clima, entre outros aspectos que foram detectados aí no Position Paper, a gente sabe que existem elos importantes na cadeia e, falando de startup principalmente, a gente, como Raizen, como PostHub, ajuda abrindo a companhia como campo de prova para que essas novas ideias possam ser validadas, né, no nosso caso, especificamente no segmento da cana-de-açúcar, mas não se limita o resultado a ser utilizado apenas na nossa empresa. Então, com o chapéu de inovação aberta, esses resultados depois são escalados para todos os segmentos, né, independente da cultura. Então, é uma forma importante, como você falou, né, a iniciativa privada também investir em novas iniciativas, permitir essa conexão com o meio acadêmico, com o meio de pesquisadores e também com empreendedores, que muitas vezes, ou empreendedoras, obviamente, que muitas vezes já foram profissionais, tiveram a oportunidade de visualizar um problema ou uma dor de mercado, né, e prototipar algum produto ou uma solução, um modelo de negócio que leve solução e que permita também uma agropecuária sustentável. Né, a partir do momento que a gente começa a ter tecnologias que permitam mais precisão, mais assertividade, menos uso de recursos naturais ou menos insumos aplicados na produção, ou seja, também menos combustível para maquinários, menos emissões ou atividades mais seguras em campo, isso tudo reflete numa boa prática sustentável. Então, a gente, como parte do ecossistema, fica muito feliz de representar o que são as startups, né, e também deixa espaço para os outros colegas opinarem. Obrigado. Obrigado, Ricardo. Maravilha. Bom, gostaria de agradecer em nome da Embrapi, Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, agradecer a BAG, agradecer a Jato por essa oportunidade desse bate-papo aqui. O trabalho que é realizado pela BAG e o Comitê de Inovação é muito relevante, a gente tem essa oportunidade de interagir, de participar. E com relação a esses aspectos que vocês levantaram, a nossa percepção é que hoje, a agenda de descarbonização, de sustentabilidade, ela realmente se torna um denominador comum, é algo que agrega empresas de áreas distintas, falando do agro de modo amplo, né? Mas, por exemplo, associados da BAG, seja uma Cargill, seja uma Raizen, seja uma Bayer, uma BASF, uma JBS, todas essas que eu estou citando, para ficar só em alguns associados da própria BAG, são parceiros da Embrapi, são clientes nossos que trazem desafios tecnológicos, né, para os centros de pesquisa que integram a nossa rede toda. Hoje são 96 aí no país todo, e essas empresas trazem os seus desafios. E a gente vê com muita frequência que estão relacionados com descarbonização. E aí o aspecto da infraestrutura também, a logística, eficiência energética. Temos projetos, por exemplo, de conversão do diesel para biometano, com várias aplicações, né? A gente realmente vê projetos, sejam de startups ou de grandes companhias, como as que eu citei aqui, associadas à BAG, né? A gente vê projetos, por exemplo, de startups, a agrorobótica, tem vários conosco, tem projetos específicos de conseguir ter o mapeamento do estoque de carbono. Não é trivial isso, né? Então, eles usam tecnologias, aí envolve realmente algo sofisticado, como a gente tem as sondas em Marte, por exemplo, as tecnologias LIBS, é o mesmo tipo de tecnologia que a gente aplica nesses projetos, né? Uma companhia de vanguarda aí, Green Bonds, startups da área de projetos de certificação da cadeia de custódia do crédito de carbono. Nada disso é trivial, tem muito desenvolvimento por trás, né, para viabilizar essas soluções. Então, sejam startups, o contexto do empreendedorismo inovador, sejam grandes corporações, a gente vê como um denominador comum a crescente preocupação pela sustentabilidade, e também temos notado que vários países, inclusive, já conseguiram provar que o crescimento do produto, do PIB, ele é possível sem o crescimento das emissões. Tem países que já atingiram, né, esse ponto ótimo aí, digamos, que é possível você crescer
a produção, aumentando, mantendo, crescendo, né, a sustentabilidade ao mesmo tempo. Então, é uma dinâmica muito interessante e nessa agenda de inovação ela é muito presente realmente. Bom, bom dia a todos, é um prazer recebê-los na nossa casa aqui na Grishow. As conversas na Jato elas são sempre muito bem-vindas. Eu acho que a gente tem um posicionamento. A Jato completou esse ano 75 anos de fundação. E eu acho que, olhando o Position Paper do nosso ponto de vista, nós estamos muito do lado do agricultor e com relação às mudanças climáticas, as janelas estão ficando muito curtas. Então, como a gente se posiciona na Jato hoje com relação a isso e com relação às recessões? Nós precisamos criar soluções que façam o produtor conseguir maximizar o que ele tem hoje. Porque ele só vai deixar de emitir se ele puder fazer o melhor trabalho. Ele só vai conseguir produzir mais se ele conseguir usar a tecnologia que ele tem. Porque ele tem muita tecnologia hoje. Então, acho que uma das questões que é bem interessante no Position Paper é justamente isso. Ou seja, a gente, no Brasil, tem condições já tecnológicas, com as soluções que tem nossas e de todos os nossos parceiros e concorrentes, de fazer mais e melhor. A gente peca no básico, a gente até conversou isso na nossa pré-conversa, a gente peca bastante no básico hoje para fazer as operações bem feitas, no timing certo, e clima tem sido um desafio, a gente tem acompanhado do lado dos produtores, clima tem sido um desafio tremendo. O que nós enfrentamos nas safras passadas, de atraso de chuva, de chuva, janela curta de plantio. Agora, a gente teve um caso de produtores de amendoim que tiveram chuva na hora errada para colheita. Quer dizer, o desafio está mudando só de posição, ele está crescendo. Então, a questão de você tecnificar a produção, ter capacidade de fazer gestão, porque isso é um negócio super importante, que o agricultor está caminhando nessa linha, isso a gente está vendo claramente. O que a gente está vendo pouco ainda? A capacidade de enxergar de forma mais macro. Ou seja, está no mesmo lugar a decisão de clima, ter no mesmo lugar a decisão de solo, ter no mesmo lugar a decisão de operação e de insumos. Isso está muito difícil ainda. O que a gente está tentando fazer nesse sentido também? Acho que todas as iniciativas de inovação que a gente vê, a gente estava conversando com um parceiro agora sobre isso, como trazer para o mesmo lugar as informações para conseguir tomar decisão. Eu acho que o game change a partir de agora é como a gente consegue juntar as coisas para que a gente tome melhores decisões, porque senão nós não vamos conseguir fazer melhor. Os nossos clientes conseguem extrair o potencial da máquina máximo hoje? Não conseguem. Então, você tem tecnologia agregada na máquina hoje que o cara não consegue extrair o máximo dela. Então, eu acho que nós estamos trabalhando, acho que a gente tem um compromisso, a BAG, as empresas, as startups, que por vezes trazem soluções imediatas, isoladas, fora do contexto, são muito boas. Quando você coloca no contexto produtivo, o cara não consegue utilizar, porque ela é mandatória para outras coisas. Até a gente tem uma iniciativa com a Embrapa, que é o Agnest em Jaguariúna, que é justamente uma tentativa da gente juntar os ecossistemas. Startups, empresas, parceiros, bancos, num mesmo lugar, num Farm Lab lá, que é justamente para poder provar que a agricultura digital funciona tudo junto. Então, eu acho que assim, o bate-papo é excelente nesse sentido, para a gente ter a oportunidade de falar um pouco das iniciativas e dessas iniciativas público-privadas, que eu acho que são o caminho para a gente conseguir provar que esse tipo de tecnologia é viável no campo. Porque fazer o produtor juntar o que a gente não está juntando nos outros ecossistemas não é justo. Porque ele tem inúmeras variáveis para cuidar. Então, eu acho que a gente precisa, nas associações e nessas iniciativas público-privadas, criar ambientes que a gente possa provar as tecnologias para que o produtor possa usá-las com mais facilidade. Perfeito. Bom, eu queria aproveitar o gancho que você acabou de colocar, que você comentou que existe já bastante tecnologia, mas nós temos uma barreira quando se trata da implementação, né? E dentro do Position Paper, dentre os temas que foram mencionados, você acabou passando por dois deles aqui, na verdade três, que é a parte de infraestrutura. Então, quando nós falamos em altíssima tecnologia, isso envolve dado e dado envolve comunicação, né? Você comentou a respeito de mudança climática, você citou um exemplo que choveu na hora errada e isso impactou. E o terceiro que você falou de políticas públicas em relação também a parcerias com iniciativas privadas. Esse é um tema que mais à frente a gente vai debater, mas o que me parece é que, para que nós possamos tomar as ações corretas, algo fundamental, que inclusive a gente tem tratado, é a questão do diagnóstico, né? Às vezes, o que nos falta é um diagnóstico preciso para fazer e tomar as medidas corretas, né? Então, o que eu entendo é que as novas tecnologias nos habilitam o melhor diagnóstico e, tendo o melhor diagnóstico, eu posso fazer melhor. E aí a minha pergunta para vocês, dentro desses três itens, infraestrutura, mudança climática e política pública, você citou o Farm Lab, se não me falha a memória, mas
no caso, o Zé Menezes e o Ricardo poderiam acrescentar o que você comentou. Puxa vida, temos tecnologia, mas a gente tem uma barreira para implementá-la. Eu queria ver, dentro das iniciativas do Embrapi e do Pulse, o que vocês veem que nós poderíamos também, de alguma maneira, acelerar esse processo, porque a tecnologia é muito bacana, mas ela só se prova válida quando ela emite nota fiscal. E tecnologia é importante. Inovação, ela não depende só de tecnologia. Então, é assim, precisamos de tecnologia, sim, mas tanto quanto a inovação. E a tecnologia é um agente nesse sentido. Então, eu gostaria que o Ricardo e, na sequência, o José Menezes, pudessem comentar sobre quais são as barreiras que nos levam a não adotar de uma maneira mais rápida as tecnologias já disponíveis. Legal, Robson, essa provocação barra comentário é super relevante e a gente percebe o seguinte, às vezes a desconexão da realidade do campo para aquilo que é prototipado, às vezes, numa bancada. Então, uma das percepções que a gente tem é uma orientação em mentorias que a gente faz ali para empreendedores ou quem está começando um modelo de negócio como startup, ou mesmo grandes fornecedores de tecnologia que nos acessam. Existe uma realidade de campo que passa por ouvir as pessoas, que são os usuários finais ou os adotantes iniciais daquela tecnologia. A gente fala desde questões estruturais como falta de conectividade, como você vai gerar a emissão de dados para a tomada de decisão, ou, eventualmente, uma manutenção preventiva ou uma ação direta num maquinário ou numa estação meteorológica para que você determine uma frente de trabalho e possa ter, por exemplo, uma redução da exposição de pessoas ou um menor desperdício de um insumo se não for aplicado na janela correta. Então, ir a campo, ouvir as pessoas, e por diversas camadas, tá? Existe quem contrata e existe quem implementa. Né? Então, a gente até brinca que existem os 4 P's de marketing, né? Produto, preço, prazo, promoção, e eu falo geralmente para as startups que tem que pegar os 4 P's do agronegócio e os 4 P's da AgTech, né? Que é pé na porteira e prosa com o produtor. Né? Se a gente não for empático e conhecer a realidade com feedback, que faz parte de uma construção de novos modelos de negócio, ou modelo Lean Startup, né? Construir, medir e aprender. Então, são iterações ouvindo quem vai usar. A gente tem alguns gaps, às vezes, que passam por educação e operadores que não têm um nível de reconhecer uma tecnologia no manual que foi feito por quem desenvolveu. Então, às vezes, uma linguagem diferente, uma ação diferente e permite que aquela tecnologia, de fato, resolva uma dor, ela seja empática no sentido de acolher as pessoas que vão utilizar e geram dados muito ricos que, às vezes, você não tem numa bancada. Né? Seja no laboratório, seja no escritório, seja na cidade, ou seja num hub ou numa incubadora. Então, a sugestão que eu faço, e eu vejo que faz diferença para quem consegue implementar novas tecnologias, é amassar barro. Obrigado, Ricardo. Zé Menezes. Legal, ótimo ponto. A Embrapi, a gente desenvolveu um programa específico para startups pensando exatamente nisso. Chama-se Lab to Market, né, que busca apoiar a startup desde o início ali do desenvolvimento de uma prova de conceito até aquela tecnologia de fato acessar o mercado e, como bem colocou o Robson, virar nota fiscal. Né? Aí é que é realmente inovação. Então a gente tem 3 ciclos de apoio. Um primeiro é para desenvolver a tecnologia, né? Seja o hardware, um algoritmo, uma solução de visão computacional, o que quer que seja que a startup ou uma grande empresa tem de desafio, e é normal, é comum grandes empresas estarem juntos com startups, né, desenvolvendo projetos com o modelo da Embrapi, com os recursos que nós temos. E cumprida essa primeira etapa, o ciclo 1, que a gente chama de desenvolvimento tecnológico, por exemplo, projeto real, de câmera multiespectral, né, a visão computacional pesada, acoplada a drones para efeito de mapeamento de pragas, né, e aplicação dos respectivos defensivos. Uma coisa é você desenvolver a tecnologia, outra é ela ganhar aceitação no mercado. Então, para isso, a gente tem uma segunda rodada de apoio, se a startup tiver interesse, que a Embrapi chega junto novamente com grana, com recurso não reembolsável, para desenvolver os aspectos mercadológicos. Quanto que eu vou cobrar por esse produto? Quais vão ser meus canais de distribuição? Eu preciso de certificação, de homologação, rodar um lote piloto inicial. Como é que eu vou exportar isso? Não vou. Todo o pé na porteira e prosa com o produtor, né? Esses aspectos todos de design, de user experience, tudo isso do produto, desenvolver o negócio. Isso a gente também apoia, para o caso de startups. Né? Então, uma segunda rodada, a Embrapi chega junto com 50% do valor total daquele projeto. Né?
recurso não reembolsável. E depois tem uma terceira rodada de apoio que a gente aporta mais recurso ainda para conseguir ganhar escala. Tirou a primeira nota fiscal, maravilha, mas a gente sabe que a mortalidade, especialmente em empreendedorismo inovador, ainda é muito alta, né? No começo, no ramp-up ali, digamos. Né? Então a gente chega junto com mais recursos. Então é realmente um desafio. A tecnologia já é muito desafiadora, é o vale da morte, né? Como o pessoal costuma dizer, mas para mim um vale ainda maior é a parte do mercado. Né? Então eu tenho que combinar as duas coisas efetivamente e estar lá na ponta para que isso de fato ganhe escala. Né? Maravilha. Guilherme, você gostaria de fazer mais um complemento? Eu queria só complementar exatamente isso. Nós mudamos a estratégia da Jato há um tempo atrás justamente nesse sentido. Nós fabricamos por 70 anos, até essas mudanças estratégicas, máquinas muito relevantes. O que a gente fez há quase 4 anos atrás é decidir mudar e criar um ecossistema de informações. Então hoje a gente tem um ecossistema multimarca, uma solução multimarca que a gente entrega para o produtor. Por quê? Porque a gente entendeu que ele não vai tomar decisão só com máquina da Jato. Então, uma coisa que nós nos posicionamos nós temos um ecossistema digital onde a gente fornece informações para o cliente poder tomar a melhor decisão enxergando a porteira, de dentro para a porteira, tudo o que está acontecendo com ele. Nós temos integrações com a estação meteorológica porque a gente está entendendo que se ele tiver que entrar num sistema para ver a estação meteorológica, no sistema do concorrente A para poder olhar isso, no sistema da Jato para ver aquilo, ele não vai tomar uma boa decisão. Então, o que nós estamos nos posicionando há algum tempo já, nós estamos com 20 mil usuários nessa plataforma, 12 mil máquinas. O que a gente consegue perceber já? Por exemplo, a eficiência operacional é baixa, bem baixa. A sobreposição é bem alta no caso de pulverização ou de uma adubação, por exemplo. A gente tem visto coisas operacionais, você fala, cara, mas o cara não está olhando para essa informação? Desde 2019 a gente dá a telemetria de série. O cara ganha, a gente paga o chip todo mês. Tem gente que não está olhando para os dados. Ou seja, tem um problema adicional que é uma mudança de cultura, de eu deixar de fazer como eu sempre fiz e olhar à luz de dados e falar, cara, eu preciso mudar essa operação. E aí, quando você insere outras startups nesse mesmo contexto, e acontece isso várias vezes, o cara fala, mas não sei o que eu faço com esse dado, porque a startup está me dizendo uma coisa, o sistema está me dizendo outra, isso está me dizendo outra. Então, eu acho que a capacidade que nós vamos ter que formar nos agricultores dessa mudança de conceito, de mindset, é uma capacidade de enxergar a lavoura de uma outra forma. A lavoura através dos dados que eu consigo olhar, das informações que eu consigo fazer e transformar na capacidade de gestão. Essa capacidade o agricultor ainda está em desenvolvimento. As ferramentas, existem várias ferramentas de várias marcas e eu acho que ele não conseguiu identificar nisso o que a lavoura muda baseado nisso. Quando a gente conseguir descalendarizar um pouco a pulverização, plantar na janela ideal porque eu tenho informação de clima, colher na janela ideal porque eu tenho o forecast de que vai acontecer ou não vai acontecer aquilo, talvez a gente comece a se tornar mais sustentável, muito mais operacionalmente viável e as soluções integradas que vêm da... O ambiente inovativo ele é muito importante para o ambiente produtivo porque ele traz variáveis não observadas. Mas quando ele vem de uma forma caótica, ele transforma o ambiente produtivo numa bagunça. Então, eu acho que nós temos como obrigação, entidades e empresas, na adoção desse processo. Nós não podemos deixar o agricultor sozinho nesse processo. Então, acho que nós, como empresa, já nos posicionamos como sendo uma empresa de soluções, não é só máquina, é máquina mais software, mais tomada de decisão. E eu acho que todo mundo deveria ajudar nesse processo da introdução da tecnologia e uso. Para mim, tirar nota fiscal nesse tipo de coisa é quando o produtor usa uma tecnologia, reduz insumo, melhora a eficiência operacional e por isso ele produz mais com a mesma área, usando menos insumo. E mais que isso, com simplicidade, não deixando mais complexo o processo produtivo. Perfeito. Bom, muito obrigado pelas considerações. Isso nos leva a um segundo ponto, que é o seguinte. Temos tecnologia, mas o agricultor ele precisa que isso seja simples, né? Ou seja, na medida em que as tecnologias surgem, existe uma complexidade que é própria da natureza de algo novo, mas para que isso fique uma tecnologia que eu diria amigável, nós temos a tarefa de tornar isso simples, porque, dado as janelas de operações, as pessoas que estão na lida, na frente, elas querem algo que as ajude, não algo que seja complexo, em que às vezes, como você mencionou, elas até abandonam os dados e, na medida que eu não tenho dado, eu não faço o diagnóstico correto, não fazendo o diagnóstico correto, eu também não tenho a gestão mais adequada, né? Então, isso nos leva a um ponto aqui que eu queria entrar no próximo tópico da nossa conversa, que é o seguinte:
Com base nos resultados do Position Paper, foram identificados fatores como agricultura de precisão, que é um pouco do que você falou, inteligência artificial, equipamentos autônomos, aplicativos e software de gestão. Estes foram citados como altamente relevantes nas tendências de inovação por mais de 60% dos pesquisados. Ou seja, o que foi tateado aqui também foi encontrado respaldo do público consultado a respeito da importância. Nós precisamos fazer com que essa tecnologia, esses dados, gerem diagnósticos e o diagnóstico gere gestão para tomada de decisão. Porque o que, no fundo, a gente está falando é tomada de decisão. É ela que vai fazer com que sejamos mais sustentáveis, no gastar menos combustível, no plantar na janela ideal, aplicar insumo de maneira mais direta, né, quando eu posso ser mais específico. Então, isso tudo passa por esses aspectos de inteligência artificial aplicativos. Então, eu queria agora entrar nesse novo tópico e qual que é a visão de vocês sobre esse aspecto, essa é a primeira pergunta, e como que essas tecnologias podem ser meios para transformarem a produtividade e gestão no agronegócio. De certa forma, a gente tateou esses pontos, mas agora eu queria ser um pouco mais incisivo, porque isso, de fato, é o que gera valor. E o que a gente percebe no dia a dia é que, uma vez que o produtor experimenta, gosta e percebe o valor, aí é ele que não abandona mais isso aí. Ou seja, hoje a gente não consegue falar em equipamentos do passado quando ele já experimentou aquilo que é novo. Eu acredito que nessa área não há retrocesso, só há avanços. Mas para que a gente possa avançar de maneira mais contundente, é preciso que essa percepção de valor factual aconteça. Então, essa experienciação por parte do produtor, ela é fundamental para a correta adoção. E eu queria aproveitar aqui a presença do Ricardo, que citou aqui com bastante propriedade e simplicidade, que é o que o produtor precisa, dos 4 Ps, para que a gente iniciasse essa rodada com isso. Por favor, Ricardo. Muito bom. Muito bom, Robson. Obrigado pela pergunta. Eu vejo uma oportunidade de trazer aqui uma iniciativa que a Raizen faz hoje com fornecedores de cana. Praticamente a gente produz em mais de 1 milhão de hectares, sendo que 50% dessa área vem de fornecedores parceiros. Então a gente tem uma responsabilidade de homologar novas tecnologias, escalar essas tecnologias como oferta de valor a esses parceiros que são super importantes para a nossa produção de biocombustíveis, energia e outros produtos que a companhia produz. Então, a partir do momento que a gente tem uma grande corporação que está estruturada, com um time de tecnologia, um time de ponta, engenheiros agrônomos e outros técnicos, a realidade do produtor individual às vezes é distinta. Ele não tem a mesma equipe ou às vezes não tem o mesmo apetite para consumir novas tecnologias como a grande companhia tem. Então a gente tem essa responsabilidade de criar uma ponte, né, para habilitar essas tecnologias, mas olhando justamente nesses pontos focados na gestão. A gente fala muito da gestão operacional, mas tem um ponto importante que passa talvez pelos apps, né, além da agricultura de precisão, que é a gestão hoje na palma da mão, ou a gestão à distância. Então, como é que você está, às vezes, num ambiente produtivo, ou está num ambiente administrativo, ou em algum outro compromisso, mas consegue ter a visão da sua produção, ou da sua propriedade, ou de quem tem a responsabilidade de subir aqueles dados, para que você tenha a visão e uma gestão autônoma, à distância e com habilitadores tecnológicos que te permitam ter uma visão mais enxuta, mais fácil e que, eventualmente, passe por decisões comerciais do produto que vai ser produzido ou da forma que você pode transitar esse produto hoje, por exemplo, como forma tokenizada. A gente tem visto algumas tendências que não foram citadas aqui, mas passam por agricultura de precisão, sensores ou IoT, Internet das Coisas, que permitam você ter uma previsibilidade da sua produção e que também te permita um planejamento comercial, um planejamento da safra, um planejamento da produção. Então, no final do dia, isso tudo passa por gestão. Gestão do ativo, a manutenção, a gestão das pessoas, o fator humano que a gente vai abordar, acredito, daqui um pouquinho, mas passa por esses habilitadores e, obviamente, quando a gente fala de desenvolvimento tecnológico, hardware na ponta também é um desafio muito grande. E se você não faz a gestão do equipamento, é um outro problema. Então, a manutenção dessas novas tecnologias é super importante, elas sejam de fácil entendimento. A realidade de cada produtor, nesse programa, por exemplo, que chama Programa Cultivar, ela é distinta.
às vezes, a cultura regional de onde a gente produz, né? Existem questões do vizinho falar de uma tecnologia e recomendar, então a gente tem que pensar na comunicação da tecnologia, mas passa por, no final do dia, ter um processo de gestão mais fluida, né? E é super importante a gente lembrar que o campo demanda muita tecnologia, mas existe a parte do back-office, né? A parte de gestão administrativa. Então, existem soluções hoje que permitem também acessar base pública de documentação, permitem ter uma gestão financeira muito melhor, mas linkado aos dados que são da ponta. Então, acho que esse mix de tecnologias, agricultura de precisão, apps, tudo que foi destacado, permitem, de fato, experimentação de coisas novas, mas permitem também habilitar tecnologias para gestão e tomada de decisão. Legal, obrigado, Ricardo. Você veja que interessante, né? Me veio a frase, veio um pensamento aqui de coisa que eu estudei quando eu estava no primário, já tem bastante tempo, que era o seguinte: ou você vai estudar ou você vai para a roça, ou seja, essa pessoa, se a criança não queria estudar, era uma espécie de condenação você ir para a agricultura, né? Hoje, com base nessas tecnologias que foram citadas, e pegando o exemplo aqui do Ricardo, ou seja, estuda que senão você não vai para o agro, que é um dos setores mais pujantes que nós temos na economia, né? Então, perceba o que a inovação e a tecnologia fizeram de mudança nesse contexto, né? E eu queria passar agora na sequência, mas eu bati um papo com o José Menezes aqui. O José Menezes ele trabalha com inovação no que diz respeito a toda a economia nacional, e o agro é uma parte muito importante disso tudo. E é interessante que o que é mencionado aqui, a agricultura de precisão, inteligência artificial, equipamentos autônomos, aplicativos e softwares, eles se aplicam em todos os setores da economia, né? Então, antigamente, o agro ele herdava isso. Hoje, eu diria que ele está numa fronteira de desenvolvimento que, inclusive, fomenta outros setores da economia. Eu queria aproveitar esses itens que foram mencionados e pedir para o Zé Menezes comentar o que essas tecnologias podem transformar a produtividade e gestão no agronegócio, a exemplo do que o Ricardo colocou, mas tomando ênfase de tecnologias que são aplicadas em outros setores que têm uma aplicação direta no agro. Por favor, Zé Menezes. Legal, Robinson. Veja, na perspectiva da Embrapi, e a gente tem centros de pesquisa de excelência na nossa rede, né, como, por exemplo, uma Federal de Viçosa, Federal de Lavras, uma Exalc, uma própria Embrapa Instrumentação, agora é uma unidade Embrapi também. E hoje, nos projetos, no nosso portfólio de projetos, e são mais de 2.000 projetos apoiados nesses 10 anos aí da Embrapi. A Embrapi é uma instituição jovem, né, mas a tecnologia habilitadora número 1 dos projetos já é inteligência artificial. Então, a quantidade de projetos que temos de agricultura de precisão, agricultura digital, muita coisa focada em sensoriamento, a gente tem centro de pesquisa focado em laser, interagindo com os sensores, né? E é muito interessante, Robinson, porque o que você falou, né, de se não estudar, vai para a roça, tal, é uma via de mão dupla hoje. O agro, as agroindústrias, elas estão fornecendo, você tem, né, aplicações diversas de outros setores para o agro e vice-versa, né? Mas o que eu destacaria, aliás, vi recentemente um estudo, se não me engano, do Mendonça de Barros, colocando que 1/4 da produção industrial brasileira diretamente, ela existe para atender o agro. Aí não entra nem caminhão, nada assim não, porque transporta grãos, então não tem o indireto não, é direto, né? Então essa conexão entre os outros setores e o agro é muito forte, é crescente, e o agro está ensinando muito também para outras indústrias. Eu queria só concluir puxando um ponto que o Guilherme colocou. Tem muito projeto interessante, muita tecnologia, mas começa a ficar complexo demais. E cada vez mais as empresas precisam de cientistas de dados. Só que eles não existem, você não encontra, você não consegue contratar. Quando consegue, ele custa 20, 30, 40 mil reais, né? É uma pessoa recém-formada ganhando assim, valores astronômicos para conseguir interpretar os dados. E também o ponto central que você traz da interoperabilidade de plataformas. Eu saúdo as empresas que têm sistemas abertos, que pensam lá na frente em protocolos, em ISOBUS, isso envolve a BNT, envolve a ISO lá na Suíça. Tem muita tecnologia interessante, mas elas precisam conversar e simplificar a forma de entender e interpretar esses dados, né? Então, é realmente louvável essa preocupação. Tem muito potencial gerado pela agricultura de precisão, agricultura digital, mas isso tem que estar num contexto de resultado para o produtor, né? E a sustentabilidade, obviamente, vem junto com isso, né? Maravilha. Eu queria agora que você, Guilherme, desse continuidade do ponto de vista da Jacto. O que você entende dessa visão também, por favor?
Legal, acho que tem dois aspectos muito interessantes. Assim, o primeiro é conectividade. Eu queria lembrar e falar dele aqui, porque este é um habilitador que o agro está puxando. Nós fazemos parte do Conectar Agro e a gente está puxando as operadoras para dizer o quanto relevante é o agro brasileiro para não ter conectividade em todo o território nacional. A pessoa fala, mas tem grandes concentrações nas cidades. A quantidade de coisas conectadas no campo é gigantesca. Fora que isso tem um aspecto de ESG que quando você leva a conectividade, você conecta a cidade, você conecta a lavoura, o cara consegue o WhatsApp dentro do trabalho dele. Então, acho que surgiu na pesquisa, eles falaram ano passando disso, mas eu queria colocar isso como um tema relevante para a gente. Nós temos fazendas conectadas hoje com, sei lá, 200, 300 máquinas clientes nossos do Jato Next, que é essa iniciativa de serviço que nós temos, no meio do Mato Grosso. Com um sinal talvez melhor que nós estamos tendo aqui em Ribeirão 4G. Então esse é um aspecto importante e impactante para o futuro. Quando a gente fala de inteligência artificial, ali fora nós temos um autônomo hoje de Citrus, nível 4, então ele consegue, para Citrus especificamente, ele consegue fazer. Você fala, não está disponível essa tecnologia? Está. Mas olha que interessante, no modelo de negócio a gente não vende o nosso autônomo. A gente entrega por serviço aplicado, por hectare aplicado. Por quê? Porque se a gente não ajudar no processo de adoção, se eu só vender o autônomo e jogar lá, o produtor não está preparado para esse tipo de tecnologia ainda. O que ele vai fazer provavelmente? Ele vai subutilizar, vai se frustrar e vai abandonar. Por que a gente usa um processo de servitização lá? Porque a gente imagina que para introduzir esse produto nós vamos ter que fazer isso. Então a inteligência artificial, eu vi um paper muito interessante dizendo que a inteligência artificial foi criada para aumentar a capacidade do ser humano e não para substituí-lo. Agora, se a gente faz coisas que são substituíveis por um algoritmo, bom, então nós seremos substituídos por ele. Então, eu acho que a grande vantagem no agro é, se o trabalho do agricultor melhorar do ponto de vista da gestão, dele ganhar um contexto de olhar as coisas, ele vai deixar um dia de operar a máquina. Isso a gente tem certeza também. Mas ele vai passar a ter um papel fundamental, que é conseguir gerir a fazenda com coisas conectadas funcionando ao mesmo tempo. Então, eu acho que nós temos dois paradigmas. Um paradigma que é, nós precisamos capacitar as pessoas para que elas tenham o uso de tecnologia mais simples, mais fácil, mais prático. Nós, como empresas geradoras de tecnologia, você falou, o agro tem puxado inúmeras. Por exemplo, você citou mapeamento de imagem com drones. O agro é um dos grandes geradores desse tipo de tecnologia e fomentadores desse tipo de tecnologia. Então, eu acho que o agro, já há muito tempo, é vanguarda numa série de tecnologias que ele arrasta outros setores junto. Eu só acho que nós estamos num momento agora que nós trouxemos um nível tecnológico muito grande nos equipamentos, nas soluções, e nós precisamos consolidar o uso agora. Nós estamos muito preocupados na Jato, ao invés de colocar mais tecnologia na máquina, fazer o cara usar o que já tem, porque já tem muita coisa. Nós temos uma máquina aqui agora que faz, que na verdade você passa sobre verde, sobre palha, ele detecta a erva daninha e pulveriza só na erva daninha. Aí você fala, é uma automação interessantíssima, quer dizer, eu não preciso fazer era total, ele detecta e já pega, eu não preciso voar, a máquina vai no on the go vendo isso, e eu tiro o estresse do operador. Ele só vai e os bicos vão abrindo e fechando. Esse é o tipo de tecnologia que suaviza o trabalho, porque ele vai fazer do mesmo jeito, gastando menos insumo de forma automática. Aí eu acho que a gente muda o paradigma. Porque se a gente colocar mais complexidade e esse cara tiver que ter todo um trabalho. Hoje o problema de processamento de imagem é grande, né? Você tem um tempo de processamento grande, 48 horas para devolver. Choveu, ele está desesperado em 48 horas. O que você acha que ele vai fazer? Ele vai pulverizar. Então acho que nós estamos num momento agora que nós precisamos consolidar as tecnologias que a gente já possui para dar um próximo salto tecnológico. Perfeito, obrigado, Guilherme. Olha, o que você trouxe aqui reforça o que a gente percebeu no Position Paper, que é a razão da gente estar conversando aqui. A infraestrutura acaba sendo um gargalo, né, principalmente a parte de telecomunicações e dados, né, e um dos papéis da BAG é a questão de sustentabilidade, né. Então, como dito por todos nós aqui, a inovação e a tecnologia vão fazer com que as nossas práticas sejam cada vez mais sustentáveis na medida em que a gente melhore o diagnóstico e tomada de decisão, né. E me parece que infraestrutura foi e continua sendo o principal gargalo. Então, quando a gente fala das políticas públicas, isso é fundamental para endereçar esse ponto, porque de nada adianta eu ter uma máquina com altíssima tecnologia se ela não estiver conectada. E quando a gente fala em sustentabilidade, a sustentabilidade ela está deixando de ser um mero reporte das empresas para ser algo demandado pelos consumidores finais, né? Então, a gente entende que quando a gente compra um produto pela internet, a gente consegue ter uma rastreabilidade, porque ele sai de uma indústria e até o nosso endereço a gente consegue rastrear tudo isso.
No agro, é possível a partir desse ponto do armazenamento até o cliente final. O gap que a gente encontra é entre a originação até esse processamento. Isso só vai acontecer quando nós estivermos 100% conectados em todas as cadeias de valor, desde a originação até o cliente final. Isso envolve desde o aspecto de comunicação, aspecto de gestão, e um aqui que é fundamental, porque a infraestrutura depende de investimento e das parcerias público-privadas e vontade para poder fazer, né, além de recursos, né? Mas isso endereça um outro ponto fundamental que eu quero tocar aqui no nosso próximo ponto, que é o aspecto humano, né? Você viu que tudo que nós falamos aqui, desde o primeiro como no segundo ponto de abordagem, é que nós temos o fator humano. Você mencionou bastante que eu preciso desenvolver novas coisas, mas antes que eu desenvolva, ou até concomitantemente, eu preciso fazer com que as coisas já desenvolvidas sejam exploradas na sua plenitude. E o fato delas não serem exploradas na sua plenitude passa, em grande parte, pelo fator humano, né? E fator humano é um dos aspectos que nós medimos aqui dentro do Position Paper, além de sustentabilidade, mudanças climáticas, descarbonização, né? E que eu queria entrar. Então, indo para a nossa terceira rodada aqui, em um balanço desde a última pesquisa realizada em 2020, que foi o nosso primeiro Position Paper, houve uma percepção clara das mudanças. E aqui, ó, no fator humano, motivação e propósito passaram a ser vistos como fatores-chave, enquanto nas cadeias globais. Ou seja, as pessoas, ao adotarem uma tecnologia, elas não estão fazendo só por redução de custo. Elas têm que ter a clara percepção de que aquilo impacta a sustentabilidade e isso passa a fazer parte do propósito dessas pessoas, né? Então, eles foram vistos como fatores-chave identificados no nosso Position Paper, né? E por que a gente fala aqui que encerra impacto na cadeia global de valor? Porque, sendo o agro um dos principais setores de exportação do Brasil, nós exportamos praticamente alimentos para o mundo todo, esse mundo está de olho no Brasil, né? Muito se fala em sustentabilidade, e sustentabilidade é aquilo que se consome, não só do ponto de vista da saúde daquilo, mas da maneira como ele foi gerado. Então, o aspecto de geração desse alimento, dessa proteína, dessa fibra, ele impacta por conta de exigência do público final, e isso exige a nossa tecnologia e gestão de todo esse processo para haver uma demonstração e transparência daquilo que está se produzindo. Ou seja, isso passa a ser fundamental para nossas exportações. E ainda comentando sobre o Position Paper, existe um aspecto que o nosso amigo Zé Menezes vai comentar bastante, é que houve uma percepção de diminuição no aspecto público e privado, ou seja, ele perdeu espaço para aquilo que a gente chama de pesquisa, né? Não que ele deixa de ser importante, mas esse é um ponto que a gente conversou previamente, ou seja, é importante, mas a pesquisa ela foi preponderante quando comparado com a sinergia entre o público e privado. Então, refazendo o ponto aqui para os meus colegas poderem comentar, eu só reforçando, né? Então, fator humano, motivação e propósito passaram a ser vistos como fatores chaves, né, para as cadeias globais, visto que isso impacta o agronegócio brasileiro, e a sinergia entre público e privado perdeu espaço para a pesquisa. E aí eu pergunto, qual a interpretação de vocês sobre isso? Eu queria começar aqui com o Ricardo Campo. Obrigado, Robson. Eu queria abordar aqui um pouco mais da questão do fator humano, pelo fato da gente ser um grande apoiador como o Pulse Hub de empreendedores, né? E um dos aspectos que tem chamado muito a atenção, quando a gente conecta o item de propósito, é uma realização no fato de empreender, né? Não é fácil ser um empreendedor, né? Ser produtor tão menos, né? São grandes desafios, mas existem provações muito importantes no desenvolvimento de uma tecnologia ou de um novo modelo de negócio, mas também é importante que exista esse link e conexão com o propósito de produzir alimentos, ou o propósito de produzir de maneira sustentável. A gente falava muito das AgTechs, depois seguimos para AgFood Techs, né, agricultura e alimento. Hoje já se fala de AgFood Climate Techs, né, agregando o clima. Então você vê que existe uma conexão direta, onde se produz, o ambiente se produz e as formas como se produz. Mas linkando as pessoas, o que me chama a atenção é uma conexão dos sucessores, quem está sucedendo, um grande desafio, né? O desafio das gerações que produzem, né? Às vezes a desconexão de culturas, de jeito de pensar, mas também o futuro da produção. A gente fala de sustentabilidade sobre o tripé, social, ambiental e
econômico, né? Então, a perenidade disso tudo, mas também de pessoas que queiram estar ali produzindo. Então, o jovem, eventualmente, se evadia do campo, ele está retornando com o campo com uma bagagem de estudo ou desenvolvimento de novos produtos e que fazem com que a economia permaneça naquela comunidade e todo o entorno seja beneficiado. Ao mesmo tempo, jovens da cidade, e quando eu falo jovens, homens e mulheres, também com vontade de prosperar desenvolvendo produtos que atendam às demandas do campo. Então, esse fator humano é super importante, passa pela formação de novos profissionais, passa pelo incentivo e fomento, desenvolvimento de capital intelectual e humano nas universidades, nas escolas técnicas. A gente tem belos exemplos, né? A Exalc está muito próxima da gente, mas a Fundação Shinji Nishimura, lá em Pompeia, que a Jacto faz um trabalho super legal também com a FATEC, entre diversos exemplos, né? De como tirar do papel ideias, mas não também para virar um profissional que vai a campo tirar pedido, mas um profissional que resolva problemas, que tenha curiosidade e que tenha essa empatia, linkando de novo ao fator humano, de resolver um problema que faz com que os fatores sociais também sejam complementados. Obrigado, Ricardo. Eu queria agora passar para o Zé Menezes para ele fazer os comentários em cima desse tema também. Perfeito. Bom, o fator humano, evidentemente, né, e o propósito aí, a gente sabe que isso é um desafio do Brasil e do mundo inteiro, né? Eu falei anteriormente dos cientistas de dados, né, as moscas brancas aí, que são dificílimos de achar, mas isso se aplica para vários nichos, né, várias áreas aí do conhecimento. E o propósito, ele realmente é crescente. Hoje você não vê mais, com a mesma frequência que era antigamente, um jovem que fala, eu quero entrar na empresa tal e fazer carreira, vou ficar 30, 40 anos. Mudou muito, né? É normal um giro mais rápido, mais frequente no mercado, empreender e depois ir para uma grande empresa, ou o inverso, né? É muito dinâmico e acho isso muito interessante. E sobre propósito e sustentabilidade, a gente vê também que as pessoas... que é crescente a disposição do consumidor em até pagar um premium por produtos que ele sabe que tem sustentabilidade. Obviamente para quem tem condições, né? O Brasil tem um desafio, uma desigualdade brutal. Eu digo, as pessoas que têm condições de optar, é frequente, é crescente isso, né? Então o propósito é muito interessante esse debate. Com relação a público-privado e os pontos que a pesquisa trouxe, né? Veja, na minha perspectiva de Embrapi, a Embrapi é uma parceria público-privada de sucesso, né? Ela é uma associação sem fins lucrativos, mas que recebe recursos do Ministério da Ciência e Tecnologia, do Ministério da Indústria e Comércio, do BNDES, de Sebrae, de vários parceiros, para justamente ajudar as empresas, seja uma startup ou uma grande companhia, como uma Raizen, a desenvolverem novos produtos e serviços, né, inovadores, com tecnologia realmente embarcada. E esse veículo, que é uma parceria público-privada, ele existe de uma forma simplificada, sem edital, e isso tudo é feito numa modelagem de cooperação realmente, público com o privado, né? Então, só para dar uma ideia desse crescimento e por que eu digo que na nossa perspectiva, o público-privado, essa cooperação e a pesquisa também, aí concordando obviamente com os resultados, o nosso caso é pesquisa aplicada, né? Não pesquisa básica. Há 3 anos atrás, a nossa instituição, a Embrapi, celebrou 1.000 projetos apoiados. Então foram 7 anos, né? A Embrapi, como eu mencionei, está celebrando 10 anos esse ano. Os primeiros 7 anos de Embrapi foram 1.000 projetos apoiados, todos partindo de um desafio tecnológico de uma empresa. E o agro, acho que eu não falei, já é a área número 1 também apoiada pela Embrapi, né? Nos últimos 3 anos, do 7º ao 10º ano, já foram mais 1.000 projetos adicionados. Nós celebramos agora, semana passada, 2.000 projetos apoiados, né? E quase 3 bilhões de reais em P&D. Então, na nossa perspectiva, a pesquisa aplicada e a parceria público-privada, ela no Brasil já tem uma dinâmica muito interessante, crescente, e existe uma certa, né, preocupação com mudanças de governo, tal, mas o Brasil possui uma estrutura de tal sorte que, independente de quem está no governo, em várias áreas você tem mecanismos de parceria público-privada de sucesso, né, que conseguem dar uma contribuição para o cidadão e para as empresas lá na ponta. Perfeito. Bom, eu acho que mais do que nunca a gente percebe, quando a gente fala do agro, fazendo uma conexão com o passado, é que quando a gente falava do agronegócio, a gente pensava, pelo menos ludicamente, do engenheiro agrônomo, né? Hoje, com as novas tecnologias e tudo que foi comentado aqui, a gente percebe que
é um setor multidisciplinar. Você falou do gargalo aqui com a parte de cientista de dados, né? Então, a gente percebe que produzir alimentos não é mais para o fazendeiro, não é mais para o técnico agrícola ou florestal, para o engenheiro agrônomo, engenheiro florestal. Na verdade, um setor da economia que agrega vários profissionais de várias áreas, né? Principalmente quando a gente fala da conexão entre a originação até o público final. Então, a razão pela qual o agro puxa boa parte do desenvolvimento do Brasil, e acho que foi citado pela área de máquinas, é que ela é pujante e puxa outros setores da economia a partir do que o agro proporciona de necessidade de multidisciplinaridade para o seu próprio desenvolvimento. Eu acho que quando a gente, hoje aqui na Jacto, né, a gente olha uma máquina, é difícil imaginar essa tecnologia, isso que a gente vê materializado a olhos nus, só pensando num engenheiro tipicamente ligado à produção. Isso envolve uma série de outros profissionais. E como o fator humano ele é um fator preponderante, não só para o desenvolvimento, mas também para a aplicação, eu queria passar agora para o Guilherme comentar um pouco disso, porque, afinal de contas, ele está numa empresa em que não bastaria mais o conhecimento tácito de como produzir na terra quando a gente fala de tecnologia e inovação. Então, eu queria que você fizesse esse gancho, Guilherme, por favor. Bem legal o teu comentário. Assim, a quantidade de desenvolvedores de software envolvidos numa máquina hoje é gigantesco. Nós temos numa máquina dessa 8 computadores hoje em dia. São 6 quilômetros de chicote numa máquina, num 30-30 pulverização. Então, assim, a quantidade de gente envolvida, de tecnologia, de fator humano envolvido, né, nessa máquina é muito grande. A gente está realmente criando um computador que tem rodas, que precisa de uma camada digital. E aí vem o quê? Tem alguém ter que interpretar essa camada de dados, tem que transformar o dado numa coisa palatável. Então, nós estamos com uma quantidade grande de cientistas de dados também para transformar. Nós temos engenheiros de inteligência artificial, porque o Jave, que é o nosso veículo autônomo, ele usa uma câmera estéreo igual, é a mesma concepção do Tesla. Ele tem um LiDAR para enxergar buracos, etc. Na mesma concepção de guias automáticos, ou seja, mudou até a forma como nossos engenheiros trabalham nas máquinas. E isso mudou para nós, mudou no campo. Porque agora, nas grandes fazendas que a gente tem a solução, eles têm um COA lá, um Centro de Operações Agrícolas. Essa pessoa que está lá, ela tem que entender, ela tem que conseguir olhar para clima e enxergar o que está acontecendo, para pragas a mesma coisa, e ela tem que olhar para dados de eficiência operacional e talvez mudar a operação do campo. Então, assim, é o outro know-how também. Então, ou seja, no próprio agro, onde a gente pensava no engenheiro agrônomo, alguém que está operando, no operador da máquina, você imagina a revolução que aconteceu com ele. Ele trabalhava num trator descabinado, que não tinha nada. Agora ele entra num pulverizador que, se você fizer a primeira operação e apertar gravar, a segunda ela faz sozinha. Quer dizer, o nível de instrução dessa pessoa, você citou a FATEC de Pompeia, né? A Fundação Souza Nishimura tem um curso que chama Mecanização em Agricultura de Precisão, que é para formar esse novo operador. Porque o operador que só conseguiu operar a máquina não serve mais. Não tem mais como operar essas máquinas de hoje. Então, esse é a questão do aspecto humano, eu acho excelente a gente falar. E nós vamos precisar capacitar esse povo. Porque se você falar hoje, um dos grandes gaps que o pessoal tem no campo hoje é mão de obra. A gente fala de conectividade como um gap, mão de obra é o segundo. Você perguntar na lista do caso, cara, olha, eu não tenho conectividade, não consigo gerenciar e falta mão de obra. Isso todos os nossos clientes falam, todos. E o cara que está aqui daqui a pouco está lá, daqui a pouco está para cá porque está faltando mão de obra e você fica rodando. A FATEC Pompeia, através da Fundação Souza Nishimura, se posiciona para formar esse tipo de profissional. E o segundo curso que tem lá é Big Data no agronegócio. Ou seja, para formar o quê? O cara que sabe usar os dados para fazer alguma coisa. Então, esse é um ponto que eu queria colocar. O segundo, você falou de sustentabilidade, uma coisa que a gente está muito forte trabalhando na Jato é que sustentabilidade vai passar por rentabilidade. Nós acreditamos nisso piamente. Os maiores campeões do SESB, do concurso do SESB, são os que adotaram as práticas mais sustentáveis. Olha que loucura. O cara que mais produz é necessariamente o cara que mais adota práticas sustentáveis. Então, isso é uma prova tácita de que a gente não precisa escolher entre uma coisa e a outra. A escolha de práticas sustentáveis vai gerar maior produtividade e vai gerar maior rentabilidade. Por que a nossa preocupação é essa? Porque o produtor, como você falou, ele vai adotar a tecnologia naquilo que ele vê valor, que ele enxergar valor e que ele conseguir te extrair esse valor. Quando uma startup vem dizer, não, vamos resolver e tem 30% de eficiência, o que ele faz a conta? Então, se 30% de eficiência... Quando ele faz isso, adota e tem nada, ou pouco, ou quase nada,
cara, a gente perde um movimento. Não é aquela solução, é o movimento todo, porque ele passa a desacreditar do movimento. Então, acho que nós temos um papel muito grande como empresas de tecnologia e vocês como entidades que apoiam esse processo todo, de fazer um movimento coerente. Eu até falei na nossa prévia conversa, o que talvez a gente tenha feito na agricultura de precisão lá atrás, que é falar, poxa, com esse GPS aqui você vai mudar a forma de fazer. A gente não pode fazer isso na agricultura digital. Nós vamos ter que dizer, você vai ter que mudar, baseado em dados. Olhe os dados e mude a sua operação. Aí eu acho que é honesto com o produtor. É uma mudança de mindset, fator humano na veia, porque eu preciso de uma pessoa que saiba interpretar aquilo, usar a tecnologia para eu conseguir mudar a minha operação. E por isso ser mais sustentável, mais rentável. Nós somos o celeiro do mundo, nós não temos dúvida. Nós só precisamos transformar isso numa condição de que a gente queira ser muito mais que o celeiro do mundo. Ser um lugar onde a gente produza de forma sustentável, a nossa visão no mundo todo seja visto como um lugar que produz com excelência, com sustentabilidade, aí nós somos imbatíveis. Guilherme, muito obrigado pela sua posição, né? Isso nos remete a um outro ponto importante, né? A gente estava fazendo um aquecimento no café e eu comentei com o Ricardo, com o Zé Menezes, que quando nós falamos de sustentabilidade, até pouco tempo atrás, eu falei, puxa, isso custa mais caro, né? Você está nos trazendo uma visão de que ser sustentável significa ser mais eficiente e com consequente impacto nos custos, né? Porque a gente ainda tem a percepção, e em alguns casos isso é até verdade, que produzir algo sustentável custa mais caro e, por consequência, tem que cobrar mais na ponta. Mas um ponto que a gente levantou é que quando a gente olha economia e ecologia, elas estão intimamente ligadas, né? Tudo vem do eco, do orcos, que é cuidar da casa. Então, assim, eu não consigo ver claramente uma dicotomia entre economia e ecologia. Eu acredito que as duas andam juntas, até na etimologia da palavra. E o que você disse corrobora com tudo isso, né? Então, fator humano, ele é preponderante nisso tudo. E aí tem dois aspectos que eu queria destacar para ir um pouco mais profundo nessa nossa análise. Existe o aspecto humano, que é a necessidade de capital intelectual para desenvolver novas tecnologias, a exemplo do que você mencionou, a quantidade de gente que está no back-office, que nunca foi para o campo, mas que é fundamental para o desenvolvimento dessas máquinas. Quando eu digo que nunca foi no campo, é porque, prioritariamente, eles estão na frente de uma tela, né? Eu não quero esquecer os 4Ps aqui do nosso amigo, tem que entender o lado da porteira, né? Mas eles estão prioritariamente na frente de uma tela desenvolvendo algoritmo e etc. Então, existe esse lado do público que desenvolve as tecnologias para que isso gere inovação, e existe o aspecto das pessoas que é o usuário, na ponta, né? E a gente está vivendo aqui no agro, exatamente nesse momento, e nos próximos anos isso vai ser ainda mais contundente, uma transição que a gente chama de mudança geracional no agro, né? Então, é muito comum, às vezes, a não análise do dado, porque a pessoa se baseia no conhecimento tácito daquilo que ele fez a vida toda. E o que você comentou, puxa, eu estou acostumado a fazer assim, eu sempre fiz assim, vou continuar fazendo assim, choca com a nova geração, que está mais educada a aplicar dado, ou seja, diagnóstico baseado em ciência, né? Então, a gente ainda tem aquele agricultor, não que eu queira ignorar isso, mas planta na lua cheia, planta nisso ou naquilo, né? Então, isso funciona e funcionou para essa pessoa que experienciou, viveu e cresceu dessa maneira, mas quando nós trazemos essa nova geração no contexto do agro, ele falou assim, puxa, eu posso plantar na lua cheia, mas eu quero entender o porquê, o que está por detrás dessa lua cheia, qual que é o dado que sustenta a minha decisão, né? E com isso eu não quero desacreditar o conhecimento acumulado, mas essa nova geração está baseada em ciência. Então, tudo que eu fizer baseado em ciência é demonstrável e pode ser extrapolado para outras condições. Então, o fator humano ele passa a ser, ele foi identificado como preponderante e ainda mais por conta dessa transição, isso é fundamental. Então, sustentabilidade, um dos conceitos é que seja perene, aquilo que eu garanto agora e para as próximas gerações. E a gente está falando da próxima geração já, porque a adoção dessas novas tecnologias com a sua prática no campo, eu tenho um pessoal com cabeça diferente entrando. Eu queria dar mais uma rodada nesse sentido e pedir aqui para o Guilherme, desculpa, para o Ricardo, fazer mais um comentário em cima disso, desse tema, porque eu acho tão fundamental que isso merece um aprofundamento. Por favor. Ouvindo aqui os comentários e pensando um pouco no que a gente discutiu ao longo desse encontro, né? A gente falou muito de gestão da operação, gestão agrícola, gestão do negócio. A gente fala também de gestão da mudança, né? E a mudança leva, às vezes, ciclos, né? De aquilo que está arraigado num segmento que é tradicional, mas ele é muito ousado, porque
tudo passa por fazer diferente, né? Desde o plantio direto, sementes, adubos e tecnologia embarcada em maquinários ou novos modais para aplicação, seja drones ou visão satelital, e aí vai. A gente nem falou de biotecnologias, né? São questões que estão pulando aí à nossa frente como novas tendências, mas a gestão da mudança, a gestão agrícola passa também pela gestão das pessoas, e pessoas com diferentes visões, diferentes backgrounds. Então a gente tem um país super diverso, continental, diversas culturas, culturas agrícolas e culturas regionais. Então, de fato, é um desafio a gente passar pelo fator humano, mas acredito que aqui representa muito bem o esforço de uma associação, que é a BAG, que reúne aí diversos parceiros associados e players com diferentes visões da cadeia. Então, acho que agregar essas informações também passa pelo nosso papel de difundir novas tecnologias e diferentes pontos de vista para que isso também não fique só no papel. Né? Então, acho que a gente faz um exercício super bacana de publicar o Positional Paper, mas estar aqui neste evento, né, que é uma referência para isso, e que a gente leve adiante, disseminando conhecimento para todas as diversas pessoas, mas passando por isso, né? Gestão de negócios, gestão de mudança e gestão de pessoas. Obrigado, Ricardo. O Ricardo tocou num tema muito importante, né? O Brasil ele é um país mega diverso do ponto de vista dos seus ambientes de produção agrícola, mas também muito diverso com os seus aspectos culturais. E quando a gente pensa em implementação de novas tecnologias, dado essas condições de ambiente e de aspectos culturais, a gente, não esquecendo dos 4Ps, fiquei fã desses 4Ps, a gente precisa levar em consideração, porque a máquina e a maneira como eu vou desenvolver uma aplicação e a utilização no Sul certamente passa por adaptações quando eu penso em Centro-Oeste, Nordeste e Norte do país. E o Zé Menezes ele trabalha no contexto nacional com diferentes centros de diferentes localidades que, de certa forma, quando a Embrapi coloca tecnologias, eu já conversei bastante com ele, uma mesma tecnologia, você pode escolher diferentes centros no Brasil para que ela possa ser desenvolvida. Ou seja, é como se fosse uma rustificação, uma adaptação daquilo que aquela empresa tem de necessidade e usando um centro no seu contexto local. Queria que você fizesse um link com isso, porque isso, de novo, é fator humano e a gente não pode desconsiderar os aspectos de diversidade do nosso país, dado que a gente tem uma dimensão quase continental. Excelente, Robinson. Veja, na nossa visão da Embrapi, e esse fator humano, muito legal que o Ricardo comentou, né, de você ter essa o Brasil com a diversidade que tem, com o tamanho que tem, por maior que seja uma organização, uma empresa, pode ser uma Apple, pode ser nenhuma, tem mais conhecimento, informação e mais valor do que o agregado das outras, né? De todos compartilhando, dividindo, por isso que isso aqui é muito rico. E a Embrapi é testemunha disso. Nós temos hoje, com esses 96 centros de pesquisa que operam na nossa rede, né? Eles não são nossos, eles são centros de excelência, como alguns que eu citei aqui, públicos ou privados, mas que optam por integrarem, né? Se candidatam a poderem operar no nosso modelo. E a gente tem redes justamente para combinarmos competência. Porque às vezes tem uma unidade Embrapi em Campina Grande, na Paraíba, que desenvolve um projeto em parceria com uma que está no Mato Grosso do Sul, que é especialista em biomassa e a outra lá é especialista em internet das coisas, por exemplo, né? Então, veja, na nossa rede são mais de 10 mil pesquisadores trabalhando. São mestres e doutores trabalhando a partir dos desafios concretos, tecnológicos que as empresas trazem, né, para esses centros de pesquisa. Então a gente criou, vendo o potencial dessa interação do conhecimento, né, e de pessoas e profissionais de perfis distintos, a gente criou redes de cooperação. Então a gente tem uma rede, por exemplo, de descarbonização, com foco em mobilidade logística. A gente tem uma rede com foco em bioeconomia, você bem lembrou, a gente nem citou aqui, a conversa tinha papo para muito mais, né? Se a gente entrar em biocontroladores e tudo, enfim, é um mundo aí, né? Sem dúvida, é uma loucura, é muito interessante. Então essas redes, a gente integra os centros de pesquisa, as unidades Embrapi, que operam naquela temática, né? E a partir daí é realmente muito interessante. Você pega um centro que trabalha, uma unidade Embrapi que está no Pará e tem projetos em Açaí. Você combina com outra que está desenvolvendo máquinas aqui no interior do estado de São Paulo, porque eles perceberam lá uma questão de interoperabilidade de um sistema que eles estavam desenvolvendo lá, né, e que você aplica com outro centro. Então é muito rico, o fator humano ele é realmente um diferencial. E de todos os recursos que a gente aporta, esses quase 3 bilhões que eu falei nesses 10 anos aí de Embrapi, né, quando a gente soma os recursos aportados nos projetos, 70%, 80% disso vai para
pesquisa, vai para cérebro, né? Então é o fator humano gerando valor para as empresas que buscam a Embrapim. Então realmente é muito rico aí, as oportunidades são tremendas. Obrigado, Zé Menezes. Eu queria, dentro desse contexto do fator humano, para dar a nossa última rodada, perguntar aqui ao Guilherme o seguinte: a Jacto é uma empresa que opera no Brasil todo, em ambientes diversos e com culturas diversas. Como é que a Jacto incorpora isso quando ela pensa em atender o seu público-alvo? Queria que você comentasse conosco, por favor. Legal, acho que assim, o Brasil ele é muito diverso, muito diverso. E quando a gente fala de agricultura, a gente tenta generalizar e não dá, na maioria das vezes, para generalizar. O que a gente faz, na verdade, com isso, primeiro é entender o mercado. Assim, acho que o grande fator que você comentou assim, é entender a necessidade. E a gente, toda vez que uma startup vem falar com a gente, fala, eu tenho uma solução, mas qual é o problema que você endereça? Qual é o problema que você endereça? Porque a solução eu entendi, mas qual é a dor que você está endereçando? E a gente tem visto muitas empresas e soluções, novas soluções, endereçando uma solução. Mas você perguntar a dor que ele está endereçando, ele tem dificuldade de te dizer. Então, eu acho que assim, nós estamos sempre preocupados com qual é a dor. Qual é a dor? Quando a gente fala de interoperabilidade, a gente tentou conectar com as outras empresas. Puxa, mas está difícil, está o agricultor sozinho. Está difícil. Por que a gente conectou? Porque a gente falou, cara, ele não pode ficar sozinho. A gente não pode deixar o cara sozinho e perder o movimento. Então, acho que tem duas concepções para nós. Toda vez que a gente faz um produto muito específico, a gente está preocupado em trazer o produtor. Já tem uma história muito legal nesse sentido. Nos anos 70, o Sr. Nishimura foi chamado pelo ministro da Agricultura para fazer a colhedora de café. Foi a primeira colhedora automotriz do mundo. O Sr. Nishimura falou, não, mas a gente não consegue fazer. Não, vocês vão fazer, vamos dar um jeito. Pra você ter uma ideia, as novas ruas de café financiadas pelo governo, na época de 70, elas tinham que ser do tamanho da máquina da Jato, senão você não podia fazer. Você imagina isso, você dizer para um agricultor, o tamanho da rua vai ter que mudar, porque aqui tem que passar uma colhedora, amigo. Porque você não vai ter mais mão de obra daqui a um tempo, e não teve mesmo, com todas as crises que vieram, o êxodo que veio para a cidade. O que está acontecendo agora é que muitas coisas estão sendo dessa mesma forma, não pela Jato, por todas as outras marcas. Ou seja, você vai plantar de uma certa forma, porque na hora que eu estiver fazendo imaginamento, eu vou conseguir detectar isso. Então, eu acho que assim, nós temos que sempre estar focado qual é o problema que a gente quer endereçar. Independente da máquina que a gente queira fazer, talvez não seja máquina, isso que eu falei para vocês é uma mudança cultural para nós. Nós somos uma empresa de solução. Se ela vai software mais máquinas mais serviço, é só uma necessidade pontual de lá. O que nós precisamos entender é como é que a gente entrega valor. Se é usando um autônomo via serviço, ou se é vendendo uma máquina, ou entregando um treinamento via o Next, é a dúvida que nós temos. Mas é outro ponto de vista. A gente falou de sustentabilidade. Por que sustentabilidade está mudando o agro? Porque o cliente mudou. O consumidor mudou. Ele não aceita mais um produto não sustentável. E a cadeia vem se transformando pela mudança cultural do consumidor final. Você fala, poxa, mas tem países, e no Brasil nós temos uma realidade assim, que o cara não pagaria por isso. Mas ele tem uma questão de segurança alimentar que é importante. Esse ninguém abre mão. Nós estamos falando de rastreabilidade como pro orgânico. E não estamos falando disso, hein? A rastreabilidade é muito maior que só o orgânico. Quando você fala de segurança alimentar, todo mundo que come quer saber como aquilo foi feito, ou quer saber o que foi colocado naquilo. Se foi um biológico ou foi um químico, eu quero saber que foi feito da forma correta. Então, a gente está até trabalhando num projeto bem interessante com a Exalc, que é para fazer uma rastreabilidade da comida. Que é para dizer, não em detalhes, mas dizer que foi seguido o critério em todos os passos do caminho, do gerador do insumo, da originação, até o processo produtivo, até o processo de transformação, o processo de chegar na gôndola, teria que ter um ok assim, fica tranquilo, isso aqui foi produzido da forma correta. Olha a mentalidade que muda. Nós não estamos falando sobre grãos, não estamos falando sobre citros, nós estamos falando sobre a cadeia da comida integrada, entregando valor, porque o consumidor quer uma mudança cultural. Perfeito, Guilherme. Muito obrigado pelo seu comentário. Agora a gente já está encaminhando aqui para o final, dentro do tempo que nós reservamos para discutir o assunto. E eu queria fazer uma junção disso aqui tudo para uma última palavra dos representantes. Mas a gente percebe que quando a gente fala do acrônimo ESG, a gente está falando do aspecto social, do aspecto econômico e do aspecto ambiental. E dada essa preponderância do fator humano, que é o que faz tudo acontecer, a gente percebe que talvez dentro desse acrônimo, o que a gente precisa desenvolver muito no Brasil, não só no agro, mas no Brasil como um todo, mas aqui o foco é agro, é a dita cuja governança. Porque se não houver a governança da maneira correta, não tem econômico, não tem social e ambiental, porque é o fator humano
que diferencia e alinhava todos esses aspectos, né? Então, sem governança, eu posso ter a tecnologia que eu tiver, eu posso ter o bioinsumo que eu tiver, que isso não vai acontecer, desde do desenvolvimento dos equipamentos até a adoção e até a informação do consumidor final. Quando o Guilherme coloca que o que puxou tudo isso é o mercado consumidor em busca de uma sustentabilidade verificável por meio das cadeias de custódia, eu diria que esse é um ponto muito importante que ele colocou, e outro ponto que eu traria aqui também é do ponto de vista do investidor do negócio do agro, porque o investidor, quando ele tem que investir numa empresa agrícola, dentro do negócio do agro, ele quer ter uma perspectiva de risco do dinheiro que ele coloca. Então, saber que essa empresa atende bem o aspecto final do consumidor também representa menos risco para ele como investidor e para esse produtor ou essa indústria que adota boas práticas de governança, significa que ela também está mais apta a captar dinheiro para os seus investimentos e acelerar ainda mais o seu desenvolvimento. Então, quando a gente tem governança, nós entramos num ciclo virtuoso de crescimento. E eu penso que o agro, nesse momento, ele está atingindo esse patamar de um ciclo virtuoso. Nós passamos da época do Jeca Tatu, que a gente comentou aqui que não estudava para a roça, adotamos uma série de práticas, o mundo já identificou a preponderância do Brasil no fornecimento de fibras, alimentos, proteínas, enfim, insumos biológicos, energia, matéria-prima, e eu acredito que o Brasil já iniciou esse ciclo virtuoso. E o papel da ABAG, nesse sentido, dentro do aspecto de produtividade, sustentabilidade, é identificar esses gargalos, como foram comentados hoje aqui no aspecto de infraestrutura, o impacto que a mudança do clima traz para nós e o fator humano. Então, assim, me parece que governança é um item fundamental, porque ele é sustentáculo de todos os demais por ser fator humano, e eu entendo que o Brasil é muito difícil parar, porque a gente já entrou nesse ciclo virtuoso. E o papel da ABAG é exatamente o que nós fizemos aqui hoje. Ela é dividida em vários temas. Hoje a gente está focando aqui no Comitê de Inovação dentro do grupo de trabalho. Então, parte do que nós fazemos dentro da associação é trazer pontos de discussão com diferentes players participando. Isso é parte do que nós temos de agenda para esse ano. Então, eu queria partir agora para o encerramento dentro do prazo que nos foi dado aqui e dizer que a gente tocou aqui hoje apenas alguns pontos do agro, mas existem muitos outros quando a gente fala de sustentabilidade, que é a parte de bioinsumos, toda a parte de biologia, que é tema para outros fóruns, um outro ABAG Talk de um outro momento. Então, hoje, eu queria agradecer aqui a Jacto por proporcionar esse momento e essa infraestrutura necessária, pela sua participação também, ao Ricardo Campo e ao Zé Menezes, e queria aqui partir para o encerramento, agradecendo mais uma vez a organização da ABAG e passar a palavra aqui para o Ricardo fazer as finalizações por parte do Pulse e passar para os demais também. Muito bom, pessoal. Eu só tenho a agradecer novamente pela acolhida. É muito emblemático estar aqui na AgriShow discutindo tecnologias e o fomento de novas tecnologias com colegas aí que permitiram um debate super rico. O nosso convite é que, caso estejam interessados em experimentar novas tecnologias, seja um produtor ou seja um empreendedor, contem aí com o ecossistema do Pulse Hub. A gente representa a Raízen, mas está dentro de um ecossistema super ativo, que é o ecossistema de Piracicaba, mas não isolado a isso. A gente se conecta com agentes de todo o Brasil, então fica o nosso convite a conhecer um pouco mais do nosso trabalho. E caso seja produtor, né, também abra-se, experimente, dê aí a oportunidade para quem está desenvolvendo tecnologia. Isso é uma ação muito importante, né, de abrir as portas para que esse experimento também ocorra. Às vezes o empreendedor só precisa de um espaço, né, um campo de prova, além do investimento, né, de tempo e atenção. E também as empresas de base tecnológica ou os fornecedores de insumo que têm o interesse também em desenvolver tecnologias em parceria com startups ou com grandes companhias como a Raízen. A gente está super aberto e também seria acolhedor para fazer esse tipo de experimentação. Então, obrigado pela oportunidade novamente. Menezes, por favor. Excelente, obrigado, Robson. Nosso agradecimento a Jato e à ABAG por essa oportunidade riquíssima aqui, um bate-papo muito bom, muito divertido. Obrigado a vocês aí por esse momento. Bom, eu queria só concluir convidando a quem nos acompanha, né, seja você uma startup, uma cooperativa, uma agroindústria, uma grande companhia,
Conheça a Embrapi, veja os centros de pesquisa que a gente tem à sua disposição, né? Você que é do agro e que tem desafios tecnológicos, procure uma unidade Embrapi, os contatos estão todos na nossa página, é direto, é desburocratizado, é desenrolado, não tem edital e a gente tem recursos para ajudar se você tem um desafio tecnológico nas várias temáticas que conversamos aqui e você fechou aí muito bem com a questão da governança, né? A governança está intimamente relacionada com transparência. E a tecnologia pode sim ajudar muito com transparência, né? Temos muitos projetos aí, desde biometria facial bovina até rastreabilidade com blockchain para alimentos, né? Realmente muitos projetos. Então, se você tem um desafio tecnológico, procure uma unidade Embrapi que a gente pode apoiar sem edital nesse seu desafio tecnológico, fazer um projeto de pesquisa e desenvolvimento com um centro de pesquisa de excelência. Mais uma vez, muito obrigado. E já vou aproveitar aqui e passar direto para o Guilherme. Bom, eu queria parabenizar a BAG pela iniciativa, excelente, agradecer. As portas são sempre abertas para a gente ter boas conversas, né? Isso o que movimenta o mundo são boas conversas e cafezinho, né? Então, então nós precisamos ter boas conversas. Então, obrigado pela parceria, obrigado pela confiança e vamos falar mais. Bom, então, encerrando aqui, eu queria agradecer mais uma vez a BAG, a Jacto, esse momento proporcionado aqui no AgriShow, porque se falamos de agronegócio, o AgriShow é parte importante dessa engrenagem, e dizer que nós, como membros do grupo de trabalho do Comitê de Inovação sobre o papel da BAG, a gente continua aberto, tanto para startups quanto empresas que queiram trabalhar no grupo, sempre focado na inovação e na tecnologia. Eu represento aqui o Grupo Inovatec, que é uma das empresas associadas da BAG. Então, a BAG ela é feita de um corpo específico, mas também formada por diversas associadas que se doam para os seus diversos grupos de trabalho, para os seus diversos comitês, para que o agro possa ter essa pujança e nós, como cidadãos aqui, sejamos impulsionadores do desenvolvimento do Brasil por meio do agro. Esse é o nosso desejo. E como membro da Inovatec, nós trabalhamos com inovação e tecnologia na empresa. A gente se coloca à disposição também, caso vocês tenham interesse em debater com toda a equipe da Inovatec, inovatec.com.br. A gente fica sediado em Campinas, a gente está disponível para quem quiser discutir inovação, tecnologia, que ao final emita nota fiscal para que a gente possa seguir nesse ciclo virtuoso. Agradeço a todos mais uma vez, um bom dia e que todos tenhamos aqui um bom evento no AgriShow e aproveitem bastante porque está imperdível a feira nesse ano, a exemplo dos anos anteriores. Muito obrigado a todos, tenham todos um bom dia. Até logo. Tchau, tchau.